sou artista visual, poeta, atriz, trabalho com dança e tenho 30 anos e eu fiz uma descoberta muito importante esse ano, assim, que cada vez mais a poesia ela se apropria, eu me aproprio dela e ela se apropria de mim, e que eu nada mais sou do que uma poeta que tenta dançar com as letras, uma poeta que tenta desenhar, pintar com as letras, com as palavras, uma poeta que tenta performar palavras, frases, histórias, uma poeta que tenta brincar também. Eu tenho muito essa referência da criança em tudo que eu faço, assim, na escrita, nas performances, nesse ato de presença. E depois você vai lapidando e pensando o porquê daqueles signos, daquelas referências, de onde partiram. E aí você vai encontrando caminhos para conectar. E aí, depois que eu mudei para essa região, que é em Perdizes, eu passei a caminhar muito a pé. Eu morava na periferia, na Coab Brasilândia, e tinha muito essa questão da condução. E era um momento também que eu escrevia muito, porque nos trajetos sempre demorava 2 horas e meia. Então era sempre o caderninho. Quando não tinha uma caneta, entrava em desespero, igual uma viciada. Faltava sair pedindo, pelo amor de Deus, uma caneta, alguém tem uma caneta. E então eu escrevia muito no trajeto, no transporte público, e observando esse fora, esse dentro, essa rua. E aí eu passei a morar aqui e comecei a fazer muitos trajetos a pé, vários. E eu comecei a observar muito mais a rua. E aqui nessa região, perto do Sumaré, tem várias pessoas que já fazem um trabalho muito interessante de lambe. Aí eu vi um documentário sobre lambe, que é o Doc Farinha Cola, que é sobre lambe-lambes, bem interessante também, que aí tem uma menina, eu esqueci o nome dela agora, Guimarães, que ela faz, que acho que são os lambe-lambes que as pessoas mais conhecem de São Paulo, que são frases que não necessariamente tem um nexo, mas que são roteiros do dia a dia. E aí, a partir dessa referência, principalmente, eu pensei, por que não fazer esse ato de compartilhar? Até porque era da rua, era exatamente da rua que eu bebia, era das pessoas que caminhavam por essas ruas e pelas imagens que a rua mesmo trazia, que eu criava os poemas. E aí, quando eu fui para Recife, e eu sou muito bundona, assim, eu fico com várias ideias fantásticas, e aí eu fico muito nesse lugar da ideia, o plano da ideia, e dificilmente eu coloco em prática. E aí quando eu fui pra lá, eu falei assim, não, quer saber? Eu vou colocar em prática, assim. E aí quando a gente fui com uma companhia de dança para Recife para fazer uma pesquisa. E aí ela falou assim, quer saber? É agora. E aí organizei vários poemas. Um dos meninos também me ajudaram a organizar, que eu sou zero à esquerda com relação ao computador. Aí ele me ensinou a usar, como formatar, a usar uma fonte que parecia muito com a máquina de escrever. Que é um lugar que eu escrevo muito. A princípio eu pensei em sair colando por aí. Aí eu falei assim, gente, mas aí vai ser pouca criação não, mas pouca produção, né? Vai ser um pouco mais limitado. Aí ele me mostrou uma fonte que era muito parecida com a letra da máquina de escrever, e aí eu comecei a organizar essas minhas poesias, e aí nasceu o primeiro lambe, que é de um projeto que chama Estas Ações Poéticas, que parte justamente desse lugar do ser mulher, que é um lugar muito importante e que cada vez mais a gente tem que ter autonomia e tem que ter esse autoconhecimento mesmo, que é um lugar estável. E é justamente quando eu conheço essa instabilidade que eu consigo lidar com ela, que é um lugar muito emocional, muito do instinto, muito E quando a gente é artista, aí é mais profunda ainda, né?
É muito mais profundo, porque aí a gente mergulha mesmo, a gente cutuca mesmo, a gente rasga, abre e pega as... e deixa todo mundo fazer o que quiser. E aí surgiu lá em Recife, no final do ano passado, o primeiro Lambi Lambi. E eu não colei em Recife a primeira vez eu fui colar no sertão do Ceará, que é onde meu pai vive. Eu fui visitá-lo, aproveitei que eu estava em Recife e fui visitá-lo lá. Então foi muito interessante você estar no sertão e compartilhar com essas pessoas. E não só eu vou lá colar e vou embora. Mas só o ato de você pegar um papel colorido e pregar numa parede já chama corpos, já chama atenção, né? E aí esses corpos vão lá ver o que é aquilo, aí acham bonito. E aí você convida esses corpos para também fazerem aqui. Ah, escolhe um aí, ó. Escolhe um e cola onde você quiser. Então eu tive muito dessa vivência lá no sertão. De convidar as pessoas, criança, mais velho. E aí eles ficavam orgulhosos porque eles tinham colado aquele poema na parede. Então foi muito bonito. E continuei colando. E é muito bonito, assim. E eu, nesses lambes, eu não assinava Jô Gomes, eu assinava J.G. E porque aí depois, até porque depois eu coloquei meu nome e eu descobri que eu não queria ter meu nome ali. Porque não é meu só. É da cidade mesmo. Essas estações poéticas é muito da cidade. Que eu só servi como canal pra escrever. E aí, tanto que os que eu tô colando agora, eu tô riscando o meu nome. Porque é tão efêmero, é tão um instante que acontece na cidade que não precisa, sabe? Não precisa, eu não senti a necessidade de. E uma outra relação também, que é essa cidade de São Paulo, cinza. Essa cidade cada vez mais está sendo ocupada pela arte urbana, está sendo reconhecida. Ontem mesmo eu passei pela 23 de maio e tá muito foda, assim, de grafites, tá muito colorida, várias informações. E os lambes também foram importantes nessas últimas manifestações, tanto das mulheres quanto agora Fora Temer. E ela já tem essa história de ter sido usado lá na ditadura também como uma forma de protesto. E existem vários tipos de lambes. Eu ouvi uma vez o artista falando que não, os lambes, eu acho importante aqueles que falam contra algo. Ou a favor de algo, mas tem que ser político. Aí você vai pensar o que é político, né? O que é ser político. O ato da gente conversar é um ato de política. Um ato de decisão de eu pegar um lambe e pregar numa parede é um ato político. O ato de alguém ler aquilo dali, parar o seu corpo, o seu trajeto e desviar é um ato político, porque é total interferência. Você sai do que é comum, você olha para algo, você pensa em algo. Do Sumaré. E aí eu colei nesse trajeto. Então tinha pessoas que estavam tipo aceleradas, indo pro trabalho, às 8 horas da manhã, e aí elas pausavam e olhavam. Aí eu falei assim, caracas, é isso, sabe? É essa simples interferência, é só por isso. É simples. Mas e eu acho que cada vez mais a relação com a rua, por causa do lambe, a minha relação com a rua vem aumentando, assim, muito. Tanto que eu tô com outro projeto com relação às árvores. Tá, assim, semana que vem eu já vou, que é um lance de fotografia, interferência na fotografia e depois pregar essas fotografias, devolvê-las para as próprias árvores, assim, são... E até essa relação das pessoas olharem tem muito a ver com o feminino, porque eu quero justamente olhando para as árvores melhor, tendo esse olhar mais com a cidade, a quantidade de árvores, eu vi que é muito parecido o sexo feminino. Então eu vou
tirar foto dessas partes e fazer essa interferência, desenhando uma vagina e depois voltando essa foto para as árvores. Até para que as pessoas talvez criem essa ligação de que uma árvore nada mais é do que um ser da natureza e a natureza nada mais é do que um ser feminino. E justamente essa relação que a gente tem com as mulheres é muito explícito, assim, a relação que a gente tem com a natureza. A falta de respeito que a gente tem com a natureza é a falta de respeito que a gente tem com as mulheres. E até da gente com a gente mesmo, sabe? Dessa falta de cuidado que a gente tem, dessa falta de conhecimento do poder que o ser feminino tem. Então existem muitas potências. Então o Lambe me conectou à rua, assim, extremamente. Aí eu tenho até um trabalho também relacionado à performance que se chama Escombros, fragmentos de um corpo em decomposição, que pensa também nesses lugares abandonados das cidades, que pensa nesses restos, e principalmente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente teve a devastação de várias casas, vários espaços, para virarem prédios maravilhosos, luxuosos, com 5 portões de proteções, um distanciamento grande, né? As pessoas entram e saem só de carro. E aí eu pensei muito nesses lugares e pensar esse corpo também, que é esse corpo abandonado. Esse corpo que às vezes a gente entra numa rotina, a gente entra num círculo vicioso que a gente abandona o corpo, a gente abandona os pensamentos, os sentimentos e vira um robozinho. Nós viramos esses prédios, né? A gente vira esses prédios com 5 portões, um distanciamento. E aí eu quis pensar muito nesses espaços. E aí o Lambe Lambe me trouxe milhões de ideias. Aí teve também que foi a poesia de guia, que foi exatamente isso. Nossa, tive uma ideia! E aí eu falei assim, nossa, me interessa muito esses lugares da cidade que são deixados de lado, ignorados. E aí tem a guia das ruas e eu comecei a escrever, principalmente nos pontos de ônibus, né? Que é um lugar de espera. Aí tem uma brincadeira que eu faço com um poema, um jogo de palavras, que é: você já olhou para o seu coração hoje? Então eu escrevo nas guias: você já olhou para o seu coração hoje? E aí nem sei o que acontece disso, sabe? Se alguém para, se alguém lê, se alguém não lê, se aquilo chega na pessoa, se ela para realmente pra... Opa, mas eu já olhei pro meu coração hoje? E no que dá nisso, né? O desenvolver dessas histórias, não faço a mínima ideia. Mas aí isso é melhor ainda, porque aí eu fico imaginando. Então abre muito mais o leque para eu pensar que, nossa, já pensou se uma pessoa leu aquilo e aconteceu isso e isso. Então isso dá, por exemplo, pano para manga para contos. É muita coisa que é possível beber da cidade. Isso. E a gente vai trocando. É muito bonito também isso. Essas oportunidades que a rua... E é uma formação. Nada mais é do que uma formação muito rica. Porque você lida com materiais precários, você lida com essa questão de que, opa, você tem pouco tempo, você não tem todo o tempo do mundo. Então você tem que ser muito ágil, né? Tanto para você colar, quanto para você fazer um grafite. E aí tem essa relação também com as pessoas. Ao mesmo tempo que é um tempo muito... tem um tempo que se dilata a partir do momento que a pessoa para olhar e para conversar com você. Ah, você que faz isso? Nossa! Ah, interessante. Aí começa uma relação com um desconhecido. Então, a rua, ela permite muito isso. E ela está aberta para isso, né? A gente que se fecha, que se trava. Então, ela pulsa essas relações. Você acredita que cada vez mais essa inclusão da mulher na arte e essa visibilidade da mulher na arte, ela também é transformadora de uma maneira social? E você acredita que o seu trabalho, ele tenha, de alguma forma, ele consiga chegar em outras mulheres? Eu acho que a mulher, ela
cada vez mais ela se torna dona de si, dona do que ela faz e dona do espaço em que ela faz os trajetos dela, o que ela vive mesmo. E com muito respeito, assim, cada vez mais ela se coloca nesse lugar de respeito, de opa, calma aí, foi assim, agora não é assim. Aí, é muito fácil mulher ser ignorada. É muito fácil ela ser ignorada. Principalmente se ela não for do tipo, a gostosinha que fica quieta. Aí que, se ela não for a gostosinha que fica quieta, ela vai ser extremamente ignorada, porque eles têm medo. Porque é uma formação muito machista, assim, infelizmente. Ainda no rap, e não é generalizando, eu tenho amigos assim que eu dou graças e me respeitam pra caramba meu trabalho, mas você encontra ainda, né? Em todas as áreas tem isso. E na arte também tem isso. Eu faço a minha arte, quer conversar comigo, quer trocar informações, vamos trocar. Mas ficar babando o ovo pra mostrar pra alguém, não, porque eu preciso mostrar que eu sou inteligente, que eu sou artista, que eu sou foda, porque eu tenho que mostrar porque eu sou mulher. Eu tenho muita preguiça desse lugar. Eu prefiro fazer as coisas que eu tenho que fazer, e aí automaticamente com quem eu vou me encontrando, eu vou trocando, eu me reconheço no outro, o outro se reconhece em mim, isso basta, assim. Então, eu tento colocar as coisas, os meus discursos, e cada vez mais, eu prefiro colocar eles muito na prática, do que ficar só no Facebook discursando, que é muito fácil. Eu caio nisso várias vezes e me questiono várias vezes, sabe? Por que ficar nesses discursinhos, ou só fazendo close, só fazendo, porque eu sei disso, sei daquilo, opa, vamos sentar e vamos conversar, vamos tomar um café, um suco. E eu acho que cada vez mais, e as mulheres, assim, eu recebi, a minha escrita é muito voltada para esse universo mesmo. É paixão, é tesão, é cio, é revolta, é instabilidade emocional, psicológica, e é eu. Eu tô falando de mim. Essa é eu, Jo Gomes, 30 anos, sagitariana, aí fala todo um mapa astral, mas essa sou eu. Mas eu acredito muito que eu não sou única, não sou singular. Que existem várias pessoas com quem eu me reconheço e que se reconhecem em mim. Isso acontece muito, assim, de alguém lê e fala assim, era isso. Eu nunca vou esquecer que eu recebi uma mensagem de uma mulher que falou assim, eu acordei muito triste hoje, mas depois que eu li o que você escreveu, eu consegui levantar da cama e consegui seguir. E é exatamente, e é uma troca, né? Tipo, eu não salvei a vida de ninguém, mas eu fiz alguma coisinha lá e ela me devolveu isso também. Então chega, assim, eu tenho certeza que chega. Eu não faço também, vou fazer por mim, só pra... que é muita mentira, né? Eu vou colar lá só por mim. Não, eu vou colar aquilo porque, ok, eu vivenciei aquilo, mas eu quero compartilhar. Eu tenho certeza que vai chegar em alguém. E, sei lá, 1 milhão de pessoas, pelo menos uma que chegue. A arte não vai salvar todo mundo, mas vai chegar em alguém. Vai chegar em algumas pessoas. Essa é uma certeza que eu tenho na vida, assim.